Oiê, eu sou a Júlia, estudante de letras e professora de inglês, e hoje eu venho trazer o vídeo de como saber se você está evoluindo em um idioma. A primeira coisa é aquela muito óbvia, mas você consegue assistir vídeos e entender tudo facilmente. Todo mundo já sabe, né, que quando você começa a assistir uns vídeos em outro idioma, você tem aquela sensação de estranheza com o idioma por não entender as estruturas, por só reconhecer algumas palavras. E aí, de repente, você tá lá, entendendo tudo. Esse é o primeiro sinal. A segunda coisa, ler se tornou muito mais fácil. E aí eu não falo de ler coisas avançadas, não. Se você é nível iniciante, talvez ler o enunciado do exercício que a sua professora passou. Ou talvez ler um tweet, né? Você tá lá no Twitter, leu alguma coisa em inglês. Ou talvez entendeu alguma parte da configuração do seu celular, porque o seu celular tá em inglês. Coisas básicas, você já consegue entender. Isso é um bom sinal. Terceira coisa é você consegue montar suas próprias frases. Eu tenho muitos alunos básicos que é uma grande conquista quando eles conseguem fazer as primeiras frases deles, né? As próprias frases. Então isso é bem legal. Se você já é um estudante, né? Um aluno avançado, fazer uma frase numa estrutura gramatical diferente, uma estrutura gramatical mais complexa. Mas se você é do básico, já tentar, né, já conseguir fazer uma simples frase de sujeito, verbo e complemento já é uma grande vitória. Quinta coisa é uso de sinônimos. Claramente, se você sabe usar sinônimos, é significado de que você tem sim um grande repertório na língua e você pode formar uma mesma frase de diferentes formas. Isso é um bom sinal e eu gosto muito quando os meus alunos usam vários sinônimos e não ficam só no very big. Outra coisa é você consegue distinguir palavras. Quando você está ouvindo, quando você está conversando, como assim distinguir palavras, Júlia? Vamos lá. Por exemplo, put up, put up, put up. Mas aí a gente fala put up with, né? Lidar com alguma coisa, put up with. E você já consegue distinguir isso. Isso é um bom sinal de que você consegue, né, ver, essa expressão é formada de duas partes e isso a gente fala junto. Enfim, essas coisas que geralmente é mais no inglês falado, é um bom sinal se você já consegue reconhecer que são palavras diferentes e não uma coisa só. Inclusive, esses dias, eu não sei se eu tava no Instagram ou no Twitter, mas eu vi um relato de uma professora. Ela é professora de português para estrangeiros, né? Eu acho que ela mora aqui nos Estados Unidos e ela dá aula de português. E uma aluna veio perguntar para ela por que as pessoas, o que significa essa palavra lapraz. Lapraz. Aí a professora não entendeu, falou assim, ué, como assim lapraz? E aí era basicamente, ela deu o exemplo, lá para as 5 a gente vai fazer lá para as lapraz. Então se você já consegue fazer isso no inglês, já é um grande sinal de que você está avançando. Outro sinal bem importante de que você está evoluindo no inglês é que você já não tem mais tanto medo de errar. A verdade é, o medo de errar a gente sempre vai ter. Medo de falar inglês com outras pessoas, assim, a gente vai superando cada dia mais. E a única forma de você superar é falando e ganhando confiança. Então, se você já se sente confiante o suficiente para não ter medo de errar, é um grande sinal de que seu inglês já evoluiu e você mesmo já sabe. Outro indicador de evolução é que você consegue ironizar e usar sarcasmo. Quando você já consegue fazer algum tipo de piadinha ou ironia, sarcasmo em um outro idioma, isso com certeza é que você já evoluiu muito mais a esse ponto de se tornar uma coisa mais natural para você. Outro grande indicador é o que eu chamo de cérebro bilíngue, que é quando... E é muito criticado no Twitter, eu sempre vejo isso e eu me sinto meio estranho, porque eu tenho cérebro bilíngue, que é quando você naturalmente mistura palavras de dois idiomas juntos. Eles chamam de translinguagem. Se a gente for falar de termos técnicos, é translinguagem, enfim, tem toda uma ciência por trás disso, mas eu chamo de cérebro bilíngue com os meus alunos, por quê?
Porque a gente simplesmente fala naturalmente alguma coisa. Então, eu, por exemplo, como eu dou muita aula de inglês, né? Thank you, ou good morning, essas coisas eu já não consigo mais falar em português. Eu sei que é bom dia, eu sei que é obrigada, mas eu não... Já sai naturalmente. Na hora que eu vou falar, eu quero falar obrigada. Aí eu falo thank you. Sempre. Mesmo que eu esteja falando com um brasileiro, sabe? Então, isso já acontece de uma forma mais natural. Também é um grande sinal de que você tá avançando, né? Evoluindo no idioma. Apesar de ser muito criticado, mas é um sinal positivo para você. Por último, você não precisa mais ficar traduzindo tudo devagar na sua cabeça. Tipo, ai, you é você. Isso já sai uma coisa de uma forma mais natural. Mas o que eu quero explicar aqui, na verdade, não é você não fazer a tradução, porque você está sempre associando associação à tradução, mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é, por exemplo, você está falando uma frase e aí você tá lendo uma frase e aí tem uma palavra específica que você não sabe, mas você consegue entender pelo contexto. Se você já consegue entender o significado pelo contexto, isso é um sinal muito positivo para você. E a mesma coisa vale quando você quer explicar alguma coisa, você quer falar alguma coisa, você não sabe a palavra, mas você sabe explicar sobre aquela coisa. Então, por exemplo, water bottle, né? A garrafa d'água. Eu esqueci como que fala water bottle. Oh, that purple thing where you drink water. E aí você tem uma referência, você consegue explicar o que é uma water bottle. Então, você já sabe, né, tanto entender pelo contexto quanto explicar um contexto. São grandes sinais positivos de evolução, tanto se você é um aluno avançado quanto você é um aluno básico. E por último, eu tenho um recado para você começar o ano bem, já estudando inglês da melhor forma. O Self Study Guide, ele está na promoção, tá? Então, no link aqui da descrição eu vou deixar o Self Study Guide, que é o seu guia de estudos de inglês autônomo, se você não quiser fazer aulas particulares, tá bem na descrição. Mas, se você quiser uma teacher para 2024, eu estou aqui para fazer Ju.teacher. Também está o link da lista de espera, também está na descrição. Eu espero por vocês, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deixe nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Bye! You can run, but you can't hide.